Seja bem-vindo! No último vídeo nós falamos de um convite especial que os irmãos de José receberam dele. E aí eu questionei vocês acham que um convite para um almoço seria motivo deles estarem felizes ou preocupados? E aí a explicação sobre isso. Os irmãos de José, ao invés de ficar felizes com esse convite, para nossa surpresa, eles ficaram preocupados, eles se alarmaram. Será que agora nós fomos chamados para a casa dele para prestar conta daqueles valores que estavam na nossa bagagem? Será que agora seremos feitos de escravos? Todas essas dúvidas brotavam na cabeça deles no momento que eles iam e até o momento que eles chegaram na casa de José. O medo deles era tamanho que ao chegar na casa de José tinha um mordomo lá e eles foram até esse mordomo e começaram a se explicar sobre as moedas na bagagem, sobre o pagamento. E o mordomo simplesmente olha para eles e diz: olha, não se preocupem, o pagamento foi recebido, nós o recebemos, não temam. E assim, o coração deles se aliviou. Mas se aliviou porque logo chega Simeão, que estava como prisioneiro, mas foi liberto e se uniu a eles. Então, de alguma forma, aquilo aliviou o coração deles, vendo que Simeão estava bem, vendo que naquele instante eles haviam sido unidos novamente, né? E aí, assim, José logo chega à presença deles. Quando José chega, eles lhe oferecem os presentes que foram mandados pelo seu pai. Diz, né, sobre o seu pai. José até pergunta como estava a saúde dele, se estava tudo bem. E eles disseram que sim, apresenta os presentes, apresenta tudo que foi oferecido, né, em prol do seu pai. E naquele momento eles também se curvam diante de José. E quando isso acontece, volta na mente de José o seu sonho. Como você sabe, lá no início a gente sabe que das coisas que aconteceram, que os irmãos mais se revoltaram em relação a José, era pelos seus sonhos, que ele sonhava o tempo todo, ele teve alguns sonhos, e esses sonhos eram sempre demonstrando que seus irmãos se curvavam diante dele. E isso levantava a ira dos seus irmãos. Só que nesse momento José via que o seu sonho estava sendo realizado, porque os seus irmãos mais uma vez se curvaram diante dele. E assim, José também imediatamente vê ali o seu irmão caçula, o Benjamim. E nesse momento José mais uma vez ele não se contém, ele não contém as emoções e ele vai para o seu quarto e ele chora muito, porque é um misto de sentimentos que ele passou durante todos esses anos, né? E ele ainda não tinha se revelado, então por isso que ele se esconde, né? E seu irmão também não o reconheceu. E aí, José então volta para que eles possam almoçar e ali a comida é servida. Um grande banquete é feito. E lá, eu não sei se vocês sabem, mas a título de curiosidade, o povo egípcio, ele não pode se sentar à mesa com pessoas de outros povos para poder comer, de outras nações para poder comer. Então, em uma mesa ficaram seus irmãos e na outra mesa estava José. E aí José deu algumas ordens para a forma com que o alimento ali fosse servido, né? Era um grande banquete, uma alimentação muito farta. E eles eram ali servidos. E José naquela outra mesa ficava só de olho diante das atitudes dos seus irmãos, né? O que estava acontecendo, sobre o que eles estavam falando. Lembrando que quando eles estavam no momento à vontade, eles falavam sua língua nativa. Então José só ficava de olho para ouvir o que eles estavam ali conversando. E então, José, mais uma vez, ele testa os seus irmãos. E ali, ele pede com que para Benjamim seja servido 5 vezes mais do que era servido aos outros irmãos. Então, tudo que fosse passado ali seria servido muitas vezes mais a Benjamim do que qualquer outro irmão. E ali José observa, né, servindo-se ali, eles se alimentando, eles vendo que Benjamim está sempre recebendo muito mais, e José observa a reação deles. E aí eu pergunto para você, qual é a intenção de José fazendo isso? Por que José simplesmente pede para que sirva mais alimentos? Que tipo de teste é esse que estava sendo feito com os seus irmãos? E eu te pergunto uma outra coisa ainda. Como vocês acham que os irmãos de José se saíram nesse teste? Será que se saíram bem
Ou será que eles caíram nos critérios de José? Eu te espero para você saber disso no próximo vídeo. Até mais!